Depois de Mateus, Marcos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Os escribas, e o povo não aprendeu, o povo não entendeu. Porém, agora Jesus vem para poder deixar mais claro o que era o reino de Deus, para deixar mais claro o que era o reino dos céus. E Jesus vem para a terra, e no decorrer do período de Jesus aqui na terra, ele formou muitos discípulos. Ele operou sinais, maravilhas, prodígios, ele operou coisas lindas, maravilhosas, e pregou o evangelho. Jesus, ele, quando estava discipulando os seus discípulos, Jesus estava sempre alertando para eles que um dia ele morreria, que um dia os fariseus, que os escribas, que os principais, os sacerdotes, pegaria ele e levaria ele para a cruz, condenaria ele na cruz. E Jesus sempre alertando os seus discípulos que esse dia chegaria. E quando esse dia chegasse, era o tempo dos discípulos da continuidade no ministério que Jesus iniciara. Era tempo de discípulos da continuidade no evangelho, da continuidade no poder de Deus aqui na terra. E pois bem, Jesus, ele agora vai ser levado para a cruz, vai ser levado para ser crucificado, e ele vai morrer naquela cruz. No terceiro dia ele ressuscita. E Jesus vai ficar aqui na terra por um período de mais 40 dias. Jesus, depois que ele ressuscita dentre os mortos, depois que ele sai do sepulcro, depois que ele visita os apóstolos, depois que ele encontra com os jovens no caminho de Emaús, os discípulos no caminho de Emaús, depois que ele aparece a Maria, depois que ele aparece a 500 pessoas, Jesus, ele vai partir. E quando passa-se 40 dias, a Bíblia diz que estavam reunidos ali Jesus e os discípulos. E Jesus agora vai dar algumas instruções para os seus discípulos. E Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Repete comigo: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo para os discípulos que depois daquele momento que ele partisse, era para os discípulos ir para Jerusalém. E o que é Jerusalém? Lugar de paz. O que é Jerusalém? Cidade da paz. E Jesus estava falando: vai para Jerusalém, lá no lugar da paz, da cidade da paz, porque lá eu vou revestir vocês de poder. E preste atenção nesse detalhe: Jesus disse que revestiria e não vestiria, porque eles já estavam vestidos com o Espírito, mas revestidos seriam. Vou tentar explicar a você isso melhor. Eu estou vestido. Para mim revestir, eu preciso de outra coisa por cima de mim. Eu preciso de... Então, alguém tem um casaco aí? Tem um... Ali a toalha. Presta a toalha. Não sei de que é, não? Tá cheirosa. E Jesus falou: eu vou revestir vocês de poder. Eu tô vestido, mas agora eu tô revestido. Os discípulos já estavam vestidos. Por quê? Porque Jesus já tinha limpado ele por causa da palavra. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, porque tinham transformado de vida. Ou seja, todos nós, quando nos arrependemos, transformamos de vida, nós recebemos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito dentro de nós. Não estamos revestidos de poder, mas o Espírito já vestiu as nossas vidas. Ou seja, quando o Espírito veste a sua vida, a nudez desaparece. Por exemplo, se eu tirar a camisa aqui agora, que eu não vou tirar, lógico, Claro. Quando eu tiro a camisa, eu fico pelado, eu fico nu, eu fico despido. Mas quando eu visto a camisa, eu escondo a minha nudez, Eu escondo aqui o meu corpo, Que é sexy, que é sensual aqui, viu? Não é nada, tá cheio de pela. Meus irmãos, eu escondo o meu corpo. E Jesus, quando vestiu os discípulos do Espírito, Jesus estava falando: eu estou encobrindo todos os seus pecados. Eu estou encobrindo toda a sua vida. Você, antes do Espírito, você não estava vestido, você estava pelado, você estava nu, você estava no pecado, você estava na prostituição, você estava no tráfico, você estava na mentira, você estava na cachaça, você estava no ralabucho, lá no pancadão, no funk, você estava perdido de Espírito. Mas Jesus veio com o Espírito e te vestiu. Ou seja, colocou um Espírito sobre a sua vida, para que você tirasse toda a nudez do pecado sobre a sua vida. Mas só que Jesus falou: eu vou revestir. Vocês já estão vestidos, mas agora vocês vão receber revestimento. Vai para a cidade da paz. E agora eles vão lá para Jerusalém. E quando Jesus ali está falando com eles e dando as instruções,
a Bíblia diz que Jesus começa a flutuar, começa a levitar, começa a subir para o céu. E ali os discípulos, todo mundo olhando Jesus subindo, e todo mundo fitado os olhos em Jesus. De repente, a nuvem vem, encobre Jesus e oculta ele. E aí aparecem dois varões ou dois anjos e diz: varões galileus, o que vocês fazem aí olhando para o céu? Porque o mesmo Jesus que foi, da mesma forma ele vai voltar. Aleluia. Jesus partiu, mas ele vai voltar. E o que ele vai fazer quando ele voltar? Na primeira vez ele veio para ensinar. Na primeira vez ele veio para revestir e vestir. Na primeira vez ele veio pregar o reino de Deus, instruir com sinais, com maravilhas, com prodígios. Ele veio fazer coisas lindas, nos dando instruções. E o que ele vai fazer quando ele voltar? Vai voltar para buscar aqueles que estão vestidos pelo Espírito de Deus. Quando Jesus vier, ele só vai levar quem está vestido. Revestido é um detalhe, mas quem está vestido vai subir. Quem está vestido com o Espírito de Deus, quando Jesus voltar, vai subir, porque Jesus não vai levar ninguém pelado para o céu. Jesus só vai levar quem está vestido com o Espírito Santo. Aleluia! Só vai subir quem está vestido. Por quê? Porque lá no céu não entra pecado. E quando nós estamos desvestidos, nós estamos em pecado. Vou te dar uma ilustração para você entender. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, Adão e Eva, eles vão desobedecer a Deus. Eles vão pecar. E ali, antes eles estavam pelados. E quando eles pecaram, Deus fez para Adão e Eva roupas, fez para Adão e Eva vestes, né? Deus pegou a pele de um cordeiro e vestiu, né? Ali apareceu o primeiro, né, alfaiate da história. Amém? Jesus foi o primeiro, Deus foi o primeiro alfaiate da história. Ele fez uma roupa, vestiu Adão, vestiu Eva, para quê? Para que quando Jesus viesse, pudesse levar quem estava vestido com o Espírito de Deus. Aleluia. Então nesta tarde, Jesus nos trouxe aqui para nos vestir e nos revestir. Eu já vou entrar aqui no revestimento, mas primeiro você precisa se vestir. Primeiro você precisa colocar o Espírito na sua vida. Primeiro você precisa que a roupa do Espírito venha sobre a sua vida. E como é que a roupa do Espírito vem? Arrependa-te dos seus pecados, né? Converta a sua vida dos seus maus caminhos. Ou seja, mude de vida. Entre na presença do Senhor, entre na palavra de Deus. E aí sim, o Espírito vai te vestir. E Jesus falou: vai para Jerusalém. Pois bem, agora os discípulos obedientes, os discípulos obedientes foram lá para Jerusalém e chegaram na casa de Maria, né, de Jerusalém, a mãe de João Marcos, e ficaram lá no cenáculo. O cenáculo é um lugar alto, né? Por exemplo, aqui em cima. Eles estavam no cenáculo, era a casa embaixo e o andar em cima. Eles subiram para a casa de cima no cenáculo e ficaram ali, reunidos, 10 dias, orando e buscando o Espírito de Deus. Orando e buscando o revestimento do Espírito de Deus. Orando e buscando o revestimento do Espírito de Deus. Porque quando você se veste do Espírito, você fica com a necessidade de também ser revestido. Porque só vestir não basta, tem que ser revestido também. Por quê? Porque o revestimento traz poder, o revestimento traz unção, o revestimento traz autoridade, o revestimento do Espírito te traz dons lá do céu, o vestimento do Espírito te traz salvação, mas o revestimento te traz poder nessa terra. Aleluia! Pois bem, os discípulos ficaram lá em Jerusalém, e aí a Bíblia diz que passou-se os 10 dias e veio do alto um som, né, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali eles foram revestidos de poder, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas estranhas, conforme o Espírito concedia que falassem. E eles foram falando em línguas, e daqui a pouco o povo escutou aquele barulho, 120 pessoas reunidas lá dentro do cenáculo, e aquele barulho de língua estranha, todo mundo dando um brado de língua, dando a rajada de língua, e o povo todo mundo ali olhando, curioso, querendo saber o que estava acontecendo, porque por causa da ocasião da festa, existia muita gente lá. Veio pessoas da Idumeia, veio pessoas da Roma, veio gente de todo mundo. Veio pessoa lá da Macedônia, veio pessoa lá do Egito, veio um monte de gente para poder estar no dia da festa dos judeus.
E ali, quando estava todo mundo reunido, ficaram perplexos, falaram, o que é isso? Não estão entendendo por que esse povo fala em língua, né? Então quando você escuta alguém falando em língua, e você não está entendendo, agora você sabe, é revestimento do Espírito de Deus sobre a vida daquela pessoa. É o batismo do Espírito Santo. E o que evidencia o batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. Quando alguém é batizado, ou seja, é revestido no Espírito de Deus, a primeira coisa que vai fazer é falar em línguas estranhas. Aleluia. Pois bem, agora eles falaram em línguas, foram revestidos, e Pedro já saiu cheio de autoridade pregando, começou a pregar, varões e irmãos, eu quero dizer para vocês que Jesus, o Filho de Deus, vocês mataram, crucificaram, levaram para a cruz, Ele ressuscitou, e Ele está aqui no meio de nós nesta tarde também. E começou a pregar para aquela multidão. De repente 3.000 pessoas se converteram aos pés do Senhor, por causa da pregação de Pedro, por causa da autoridade, do revestimento que Deus deu a Pedro pelo Espírito Santo. Pois bem, agora Pedro vai subir ao templo para orar, e ele vai levar um companheiro dele. Ele vai levar João. Ele vai levar quem? João. E agora Pedro e João sobem ao templo, né? O templo que foi construído por Herodes, para orar. E quando eles estão chegando lá, perto do templo, a Bíblia diz que era próximo à hora 9, 3 horas da tarde. Se você tiver relógio, se você tiver celular, olha que horas são agora aí. Que horas são? Às 3 horas da tarde, Pedro e João subiram para o templo. E agora são 3h45. Resumindo, 3 horas da tarde. Então deixa eu te explicar o que aconteceu 3 horas da tarde naquele dia, que também vai acontecer hoje aqui nesta tarde. Pedro e João. Cadê João? Vem cá, João. Vem cá, João. Vem cá, João. Vem cá, João. Em nome de Jesus, me ajuda aqui, João. Tá barrigudo. Vem. Eu preciso agora de um paralítico. Vem. Preciso de um paralítico. Aleijado, você quer? Vem cá, varão. Torta os pés aí, vai. Você vem aqui, meu filho. Vem aqui. Você... Dá pra você sentar aí? Torta os pés Senta aí, meu filho. Aí, senta aí, senta aí. Dá uma caneca aí, dá alguma coisa aí. Aí, me dá isso aqui. Pronto. Vai pedindo esmola aí, vai pedindo esmola aí, índio. Pronto. Vai pedindo esmola. E a Bíblia diz que esse mendigo estava na porta do templo. Todos os dias colocavam ele lá. E ele ficava mendigando, pedindo dinheiro, né? Por causa que ele não podia fazer mais nada, ele não podia se levantar, não podia trabalhar. E quem era paralítico nessa época, ou que tinha alguma deficiência, era descartável, não servia para nada. E ele estava ali no templo buscando auxílio, pedindo esmola. E agora Pedro e João, revestidos de poder, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, sobem até a porta do templo chamado Formosa. E está lá quem? O paralítico. Mas só que Pedro e João não tinham dinheiro naquela época. Pedro e João estavam revestidos de poder, mas de dinheiro estava desrevestido. Ó, o bolso estava furado. E quando eles chegaram, pede dinheiro aí. Não dinheiro. Não moeda. E Pedro e João, cheios de autoridade, revestidos do Espírito Santo, ele olhou para aquele mendigo e falou para ele: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas você está pensando que o paralítico levantou? Não. Está pensando que o paralítico pulou dali? Não. Ele falou: quem é esses caras aí que mandam eu levantar? Hoje eu estou paralítico há tanto tempo, esses caras chegou do nada e está mandando eu levantar. Se você ler a Bíblia, no capítulo 3 aí de Atos, você vai perceber que não foi imediatamente que aquele paralítico levantou. Por quê? Porque ele, eu creio, né, gerou dúvida no coração dele. Ele falou: mas quem é esses caras aí? Nunca vi esses homens. Nunca vi Pedro, nunca vi João. Ele está mandando eu levantar. Quem é Jesus Cristo para mandar eu levantar? Quem é esse povo aí que está mandando eu levantar? Esses caras devem estar doidos. Esses caras devem estar malucos, né? Eu penso que dentro daquele paralítico estava dando risada de Pedro e João. Estava desacreditado de Pedro e de João. Mas a Bíblia diz, se você ler aí no capítulo 3, que Pedro estendeu as mãos para o paralítico e levantou ele. Deixa eu te explicar agora nesta tarde. Pedro estendeu as mãos para o paralítico porque o paralítico não tinha fé. O paralítico não acreditou. Pedro teve que colocar as mãos estendidas para o paralítico e levantar ele. Por quê? Porque ele estava com dificuldade para ter fé. Então nesta tarde nós viemos te ajudar a ter fé. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda nesta tarde. Mas pastor, eu estou sem força. Nós viemos estender a mão para te ajudar. Pastor, eu não consigo ir para a igreja. Nós viemos estender a mão para te ajudar. Pastor, eu não consigo orar. Nós viemos estender a mão para te ajudar. Em
das nossas vidas. Quantas das vezes nós estamos caídos no chão, sem força para levantar, com a vida desgraçada, destruída, catastrófica, estamos praticamente quase mendigando, passando maior perrengue, passando maior prova, com o joelho no chão, né? Com as forças desfalecidas, sentado no chão, e não temos força. Aí daqui a pouco alguém vem com a palavra de Deus e fala: meu filho, levanta, tenha bom ânimo. E fala: já tentei tantas vezes, já orei tantas vezes, já busquei tantas vezes, nada aconteceu até agora. Aleluia, eu estou sem fé, irmão, eu estou sem crença, eu não estou acreditando mais, eu não confio mais, eu já perdi a minha fé, já perdi a esperança. Mas nesta tarde nós viemos em nome de Jesus Cristo para te dizer: levanta-te, anda, levanta-te, anda, levanta e anda. Aleluia! A sua dificuldade não pode te manter ainda prostrado. A sua dificuldade não pode continuar te mantendo deitado no chão. A sua dificuldade não pode te manter ainda, aleluia, mendigando. A sua dificuldade não pode acabar com a sua fé. Hoje Jesus veio aqui para falar: tenha fé, tenha ânimo, tenha crença, acredite. Por quê? Porque no nome de Jesus você vai voltar a levantar e mais vai voltar a andar. Quem não estava andando, quem não estava se levantando hoje, Jesus te chama para levantar, levanta. E vai não ter força, tem. Olha pro irmão que está do seu lado, estende a mão para ele e fala: se você não tem força, eu vou te ajudar hoje. Então levanta e anda. Tem força hoje, eu vou te ajudar hoje. Glória! Meu Deus, aleluia! Amante, o que classe, a rebe, a cor, aleluia! Não mais, irmãos. Se não temos força, Deus vai levantar alguém para nos ajudar. Aleluia! Sempre que você estiver sem força, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Mentira, irmão, eu provo para você na Bíblia. Jesus estava carregando a cruz. Me dá a cruz aí, varão. Aqui. Jesus estava carregando a sua cruz até o Gólgota. E Jesus foi perdendo as suas forças, porque Jesus já tinha perdido muito sangue. Jesus já tinha sido, aleluia, espancado, já tinha sido flagelado, já tinha sido humilhado, já tinha sido zombado. E ele estava carregando a sua cruz até chegar o Gólgota, o Monte da Caveira. E quando ele estava indo no meio do caminho, a Bíblia diz que Jesus, por estar sem força, caiu e deixou a sua cruz cair. E a Bíblia diz que de repente olharam para a multidão, acharam um negão lá, sirineu, que era da África, e falou: você, ajuda ele a carregar a cruz. Ajuda ele a carregar a cruz. Você não entendeu, eu vou te explicar. Você está falando: meu irmão, eu não tenho força, a cruz está pesada, eu não consigo mais carregar. Mas hoje, nesta tarde, Deus está levantando alguém para te ajudar a carregar a cruz. Deus está levantando alguém para te ajudar a carregar a cruz. Você vai chegar no seu destino, vai. Deus, nesta tarde, levantou Pedro, João, levantou Sirineu para falar: levanta-te e anda em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Olha pro irmão que está do seu lado e fala: você não vai parar no caminho. Você não vai parar. Deus vai te ajudar a continuar. Fala pra ele, pega na mão dele e fala: você não vai ficar sozinho. Eu estou estendendo a mão para te ajudar. Vamos me ajudar, te ajudar. Deus, aleluia! Me ajuda que eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo, me ajuda que eu te ajudo. É preciso ter comunhão, porque se não tiver comunhão, não tiver ajuda um dos outros, nós não vamos conseguir fazer nada. Mas quando eu estiver fraco e o meu pastor Carlos estiver forte, nós chegamos lá. Quando ele estiver fraco e eu estiver forte, a gente vai. Mas se eu estiver sozinho, ficar fraco, não tem ninguém para me ajudar. Mas se ele me ajudar, eu chego. Se alguém vai falar para você, quando alguém se levanta para te ajudar, você vai chegar até o seu destino. Aleluia! E a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, que o sábio Salomão, ele diz que é bom andar em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então saia desta cama, saia desse quarto e aprenda a andar com alguém, em nome de Jesus. Porque tem gente que quer andar sozinho. Não, irmão, não precisa de ninguém para orar por mim, não. Eu sei orar, eu sei falar com Deus. Se eu não tiver força, o Espírito Santo desce. Aleluia, meu Deus. Ai, mano, não preciso de ir para a igreja não, porque eu tenho Jesus no meu coração. Ai, mano, não preciso estar na igreja. Para quem ficar na igreja? Por que tem que ir para a igreja? Por que tem que estar na igreja? Eu posso fazer adoração a Deus na minha casa. Eu posso buscar Deus na minha casa. Eu posso buscar Deus no meu trabalho. Por que é que eu tenho que estar na igreja? Porque lá vai ter alguém para te ajudar também. Lá na igreja sempre vai ter alguém mais forte do que você para poder te ajudar. Sempre vai ter alguém para poder te auxiliar. É por isso que Jesus criou a igreja, para um ajudar os outros, um auxiliar o outro, um cooperar com o outro. A Bíblia diz que quem tem necessidade comunica aos santos. Para quê? Para que os santos possam te ajudar.
Então, se você acha que você é o bambambam, né? Se você acha que você não precisa de ajuda, não precisa de ninguém, você está enganado. Você precisa de alguém para poder te ajudar. Aleluia, Jesus. Jesus precisou, aquele paralítico precisou e nós precisamos. Nós precisamos de ajuda, né? E o maior problema da humanidade é achar que não precisa de ajuda de ninguém. Aleluia. É achar que não precisa de ninguém para auxiliar. É achar que consegue fazer com suas próprias forças, com suas próprias mãos, né? Engana-se quem acredita nisso, porque nós precisamos de ajuda. Amém? Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa sozinha, né? Ela não consegue segurar uma dificuldade, mas duas pessoas já conseguem. Amém? Fica aqui, varão. Você fica aqui, varão. Fica aqui. Deixa eu tentar te explicar isso daqui. Uma pessoa sozinha, se o problema vir, se a dificuldade vir, né? Vai derrubar ele. Pronto, derrubou. Vem ficar de pé, varão. Mas se tiver duas pessoas, ajuda ele. Pega na mão dele. Pega. Aí, varão. Agora, se o problema vir para tentar derrubar as duas pessoas, olha só o que acontece. Dá para derrubar? Não. Então olha pro irmão que todo mundo fala, eu preciso de você, você precisa de mim. Ore por mim, eu oro por você. Jejum por mim, eu jejum por você. Porque dois é mais forte do que um. Em nome de Jesus nesta tarde, levanta-te e anda, saia da depressão, levanta e anda, saia dessa tristeza, levanta e anda, saia dessa agonia, levanta e anda, saia desse choro, levanta e anda. Por quê? Porque hoje, nesta tarde, Jesus trouxe Pedro e João para falar, eu estendo a mão. Sai do chão, sai dessa dificuldade em nome de Jesus. Aleluia! E aí, de repente, aquele paralítico levantou e começou a acompanhar Pedro e a João. Começou a acompanhar ele. E de repente ficaram sabendo que Pedro e João, revestidos de poder, estavam fazendo sinais, maravilhas, prodígios, que já tinham feito o coxo voltar a andar, que o paralítico voltou a andar, e cercaram a Pedro e a João. Foram interrogar Pedro e a João. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus levantar alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém com inveja da sua vitória. Sabe por que aquele povo cercou Pedro e João? Sabe por que aquele povo cercou eles? Porque eles não estavam contentes do milagre do paralítico voltar a andar. Meus irmãos, que alegria é ver um paralítico voltar a andar, um cego voltar a enxergar, um surdo voltar a ouvir, um mudo voltar a falar. Como alegria é ver isso! Mas sempre vai ter alguém que vai ter inveja do seu milagre. Sempre vai ter. Pois bem, sempre vai ter alguém para falar, rapaz, mas por que você aceitou a ajuda de fulano? Por que você pegou na mão dele? Por que você não foi sozinho? Por que você não conseguiu sozinho? Porque sozinho não dá, meu irmão. Tem que ter dois, tem que ter três, tem que ter quatro, tem que ter bastante gente para te ajudar, amém? Mas não é qualquer pessoa não, presta atenção nisso. Não é qualquer pessoa que você pode pedir ajuda, né? E tem uns filhos do Satanás, tem uns filhos do cão, meu irmão, né? Que não vem de te ajudar, vai te derrubar. Não vem de cooperar com você, vai te atrapalhar. Então cuidado com quem você vai pedir ajuda. Esses daqui que estavam ajudando aquele paralítico era um homem revestido do Espírito e revestido. Era um homem que tinha um Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Então se você quer ajuda, não vai buscar nem A e nem B. É nos homens de Deus, é nas mulheres de Deus, é na casa de Deus. É lá que tem auxílio para você. Pois bem, agora a Bíblia diz que cercaram aqueles homens. E ali começaram a discutir com Pedro, com João. E Pedro vai fazer mais um discurso, porque ele estava revestido de poder. E Pedro vai dizer para ele, olha, vocês acabaram de ver o paralítico voltar a andar, no meio de vocês dar glória a Deus, vocês estão aí murmurando, estão aí reclamando. E Pedro começa a discorrer com eles e fala, olha, arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que o Senhor apague todos os seus pecados. E quando o Senhor apagar todos os seus pecados, então verá refrigério para a sua alma. Nesta tarde Jesus te trouxe aqui, me trouxe aqui para te dizer, abandone o pecado, vai. Abandona as práticas iníquas, abandona, vai. E abraça o Senhor, por quê? Porque o Senhor vai dar refrigério para a sua alma. Quando você estiver abraçado com o pecado, você não tem paz, não tem refrigério, não tem, aleluia, a presença do Espírito, não tem a vestimenta do Espírito, não tem a vestimenta do Espírito. Enquanto você está abraçado com o pecado, não tem como o Senhor te abraçar. Então nesta tarde abandona o seu pecado, largue o seu pecado
refrigere a sua alma. Eu vou te contar um testemunho meu. Antigamente, antes de eu me converter, eu ia para as festas, né, para as baladas, e né, eu ia com um monte de gente, né, e muitos aqui conhecem a minha história, que sabe o pessoal que eu andava. Pois bem, e quando eu andava, né, com um monte de gente para as baladas, né, todo bonitão, né, todos achando o Will Smith, né, pegando várias novinhas, várias, né, várias gatinhas, como a gente falava, né, várias mulheres, bebendo à vontade, uísque, Red Bull, né, baforando essa perfume à vontade, fumando maconha à vontade, pó à vontade, né, tínhamos de tudo à vontade, né, como andava com bastante traficantes, então tinha bastante de tudo à vontade. E aí, sempre estava mandando de carro, de moto, né? Então, várias piriguetes, vamos falar logo a verdade, várias piriguetes, né? Eu não queria porque eu sou feio, queria meu dinheiro, né? Várias piriguetes, pois bem, e eu achando um bambambam. E todas as vezes que eu ia, me divertia, né? Acabava a madrugada ali, né? Bagunçando, bebendo, cheirando, se prostituindo, ficando com as novinhas. Quando eu chegava em casa, a minha alma precisava de refrigério. Porque quando eu deitava na cama, eu olhava pro teto assim, batia uma depressão, batia assim uma angústia no meu coração, batia assim uma tristeza na minha alma. E eu falava, o que está acontecendo comigo? Aí no outro dia eu tinha que